De agora em diante, ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com o espírito de vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais um culto. Obrigado por mais uma vez estarmos encerrando mais uma série de sermões. Como Gálatas foi um ensino precioso para a tua igreja e para nós. Peço que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Fala conosco e fica conosco. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero tratar com vocês nessa noite sobre um povo que vive e pratica o Evangelho. Nós vivemos em um tempo que cada vez mais a fé tem sido falada, mas cada vez menos a fé tem sido vivida. Cada vez mais igrejas são abertas, mas cada vez menos o ensino correto das Escrituras tem sido pregado. Cada vez mais as igrejas estão abarrotadas de pessoas que vão à igreja aos domingos, mas durante a semana vivem uma vida totalmente contrária ao que a palavra diz. Cada vez mais nós temos visto nas redes sociais pessoas postando: Deus seja glorificado, estou no culto, como é bom servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo posta um copo de cerveja, uma garrafa de pinga, posta numa boate, posta numa festa. As pessoas hoje elas não veem diferença nenhuma nisso mais, queridos. O apóstolo Paulo, depois de ter pregado sobre evangelho durante todos os capítulos, até chegar aqui, defendendo que não é pela força humana, preste atenção nessa dualidade que Paulo vai nos mostrar. Por um lado, Paulo mostra que não é pela nossa força, ou seja, não é pela circuncisão. Os irmãos se lembram que por diversas vezes o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia? Todos os sermões nós falamos isso, circuncisão, circuncisão. A ideia de Paulo não é esforço humano. A circuncisão naquela época era um esforço humano. Então Paulo está falando, não é pelo esforço. Não é pelo esforço, é pela graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, Paulo defende também que a gente não pode ser libertino. Nós não devemos usar da nossa liberdade em Cristo para vivermos uma vida libertina. Há 3 domingos, eu não me lembro bem agora, eu preguei sobre isso. Irmãos, não tem como nós vivermos uma vida em Cristo, mas casado com o mundo. Não tem como. Conta uma história que um homem carregava uma lanterna. Por onde ele fosse, ele estava com essa lanterna. Uma lanterna linda, sabe? Toda cravejada em ouro, com pedras brilhantes. E ele andava com essa lanterna e as pessoas perguntavam: mas por que você anda com essa lanterna? Ele: uma hora eu vou precisar dela. E ela é linda, e ela é de estimação. Estou aqui com ela. Uma hora eu vou precisar dela. Um dia, meus irmãos, uma noite sem lua, céu nublado, ele estava no meio do nada e ele precisou da lanterna. E ele se lembrou: opa, eu tenho uma lanterna. Pegou a lanterna e começou. Apertava e nada de acender. E ele: será que está faltando alguma coisa aqui dentro? Abriu a lanterna. Quando ele abriu, o que faltava dentro da lanterna? A pilha, bateria. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que estão desse jeito. Por fora é lindo, se arruma bem, tem o traquejo cristão, tem os bordões evangélicos, misericórdia, graça e paz, está amarrado, né? Está repreendido, arreda-te de mim, Satanás. Mas é como Jesus disse para os fariseus e religiosos da época dele, lembra? Por fora vocês são lindos, mas por dentro vocês são sepulcros. Sabe por quê, meus irmãos? Falta o Espírito Santo para transformar a nossa vida. É por isso que eu quero falar com vocês nessa noite sobre o Evangelho, que nós precisamos viver na prática. Não basta dizer que somos crentes. Não basta dizer que você serve a Jesus. O meu avô sempre disse para mim: Tiago, não basta você ser honesto. Você precisa parecer honesto para as pessoas. As pessoas precisam ver em você que você é honesto. Não adianta você ser honesto somente
para você. As pessoas precisam ver em você. E eu quero falar para você nessa noite, não basta você falar que é crente, as pessoas precisam ver frutos em você de cristão. Tozer vai dizer que a evidência de que conhecemos a verdade de Cristo não está apenas no que professamos, mas no tipo de vida que vivemos. E eu faço uma pergunta para os irmãos, queridos. Qual é a vida que você tem vivido? A vida que você tem levado, ela vai de encontro ou ao encontro daquilo que você professa? O apóstolo Paulo encerra essa carta com palavras fortes, mas ao mesmo tempo doces, né? Com palavras que confrontam, mas ao mesmo tempo palavras que confortam. E eu quero pensar com os irmãos 3 resultados de quando nós vivemos o Evangelho na sua integralidade, o que isso causa em nós. Não só na minha vida no particular, mas na vida da igreja como um todo. Primeiro, a vida no Espírito produz um povo que restaura e não que destrói. A igreja da Galácia, meus irmãos, estava lutando contra falsos ensinos e falsos mestres. E havia nessa igreja uma confusão doutrinária tremenda, que estava causando contendas, causando brigas. Paulo mostra que como o evangelho molda o nosso dia a dia. Ele restaura, traz mansidão, traz serviço, traz responsabilidade, traz vida no Espírito. E traz uma pessoa em uma igreja que não quer glória para si, mas glorifica a Deus. Essa igreja estava sendo perturbada por falsos mestres, que perturbavam essa igreja, mudavam o evangelho que Paulo tinha pregado, e isso estava causando tremenda confusão dentro da igreja. Vocês já perceberam, meus queridos, como as nossas igrejas, às vezes elas têm as portas largas para quem sai, mas para quem entra é estreita. A pessoa veio na igreja uma vez, a gente já coloca um monte de regra em cima dela, né? Tem que largar isso, tem que parar de fazer isso, tem que ser assim, é isso você não pode, isso, aquilo não pode, isso é certo, isso é errado. Meus irmãos, não sou eu que mudo uma pessoa, a minha função é pregar. Confesso para os irmãos que algumas vezes eu fico frustrado. 14 anos nessa igreja já está batendo agora, pregando, ensinando, e às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo, e eu falo, meu Deus, a sensação que eu tenho é que está sendo em vão. Um dia conversando com um amigo, já mais velho, já calejado no pastorado, e ele disse para mim assim, Tiago, a sua função não é mudar ninguém, a sua função é pregar, quem muda é o Espírito. Isso acalmou meu coração. Estava conversando com a minha esposa hoje, né? A Estherzinha fez uma arte lá e ela, de uma forma um pouco mais ríspida, agiu e tal. Depois eu chamei ela num canto e falei, olha, você não acha que primeiro a gente deve acolher? Colhe, conversa, mostra o erro e depois a disciplina? Não, está certo, amor, é isso mesmo. Eu fiquei nervosa. E algumas vezes eu agi assim e ela também puxou minha orelha. Sabe por quê? Nós somos muito prontos, muito rápidos para acusar. Muito rápidos para expulsar a pessoa de perto da gente. Não, você não é digna de andar conosco, você não é santa. E essa igreja estava fazendo, essa igreja não, né? Porque era uma região de várias igrejas. Estava com esse costume. Muitas brigas doutrinárias estavam levando a contendas pessoais. E nós somos mestres a fazer isso, né? Nós não conseguimos ter um diálogo, um debate que fique só no campo do pensamento. A gente sempre começa por um embate o quê? Pessoal. Ah, mas é porque você sempre faz assim. No casamento é assim, não é? A gente se exalta um pouquinho, mas você sempre traz esse assunto à tona. Não, mas é porque a gente já saiu do campo dos argumentos e já partiu para a agressão
pessoal, agressão verbal. A igreja não é um lugar de destruir, meus irmãos, a igreja é um lugar de acolher. Os novos na fé, eles não vão ter uma transformação de vida do dia para a noite. É o Espírito Santo que vai mudar eles paulatinamente, dia após dia. E nós, que já somos mais maduros na fé, como Paulo vai dizer para a igreja em Corinto, a gente já não bebe mais leite, mas a gente precisa ser maduro. Entender que um irmão mais fraco, ele vai cair em lugares que a gente não cai. E irmãos mais maduros precisam ter comportamento mais maduros. Acolhemos os mais fracos, ajudamos os mais fracos. Um povo que vive no Espírito não reage com vingança. Um povo que vive no Espírito, ele não reage com raiva, com rancor, ele reage com compaixão. Uma igreja que caminha no Espírito, ela não quer brigar para saber quem manda mais. Ela não quer saber quem vai brigar para ver se a parede vai ser branca, se ela vai ser cinza ou se ela vai ser rosa. A gente entra num consenso de uma forma madura e principalmente guiados pelo Espírito. Sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? Pessoas são mais importantes do que coisas. Há quase 14 anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, mais novo, já querendo, a gente acha que vai mudar o mundo quando a gente sai do seminário para o ministério. Muito focado em resultado, irmão, sabe? Transformação. Ao longo desses anos, eu tenho aprendido o quê? Um planta, outro rega. E assim, verdades bíblicas, sabe? A gente precisa viver para aprender. Um planta, outro rega, mas no final de tudo, quem transforma, quem muda e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A compaixão e a empatia é a marca de uma comunidade que caminha guiada pelo Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo fala: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem fazer o quê? Com mansidão ajudá-lo, não é com raiva, não é com rancor, não é expulsando o irmão da igreja. O apóstolo Paulo, ele é enfático: ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Irmãos, igreja do Senhor, se alguém for vencido no pecado, o apóstolo Paulo traz a ideia de que o pecado, ele é forte, né? A carne, aquela dualidade, a carne não é fraca, a carne é forte. É por isso que no capítulo 5 o apóstolo Paulo trabalhou, o pastor Giovanni pregou domingo passado, que há uma guerra incessante, meus irmãos, entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele dá um brado, meus irmãos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Um grito agoniante, né? Quem me livrará desse corpo? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu insisto. Meus irmãos, quantas vezes eu e você, que já somos maduros, eu tenho 25 anos que eu sou cristão, quantas vezes a gente cai em algumas áreas que a gente já caiu 1 milhão de vezes? Quantas vezes nós já fomos chorando para os pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Eu preciso da ajuda do Senhor, está difícil. Eu sei que eu cito muito esse versículo, meus irmãos, mas eu amo esse versículo. João 1,9. Se confessar nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, se Deus nos perdoa, por que nós vamos ficar julgando o outro? Por quê? Meu irmão, se eu não tenho condições de ajudar e se eu não vou ajudar, fica calado, querido. Fica calado. Uma comunidade santa, guiada pelo Espírito, ela procura ajudar, não é espalhando fofoca não. Nossa, vocês viram o que o Cleilton fez? Ei, vocês viram no story do Instagram do Cleilton, ele postou um negócio lá, vocês viram? Meus irmãos, a postura não é essa, a postura é: eu vou chegar no Cleilton. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo também não fala para a gente fazer vista grossa? A ideia dele é o quê? Eu que sou maduro, nós que somos maduros, precisamos fazer o quê?
Ajudá-lo. Ajudá-lo. E o verbo aqui, meus irmãos, para ajudar, no original, traz a ideia de... Olha só que lindo isso. Preste atenção aqui em mim, meus irmãos. A ideia da palavra ajudá-lo é restaurá-lo. É restaurar. Isso revela que a restauração deve ser cuidadosa, precisa, com compaixão, amorosa e não humilhante, agressiva, sabe? Nossa, Arlete, você caiu nisso. Você é muito fraca. Como você fez isso? Porque tem pessoas que querem ajudar a gente assim, né? Só aponta o erro. Tá, irmão, eu sei que eu errei, mas me dá um resultado. Como que eu vou sair disso? Meu pastor, lá da minha igreja mãe, teve uma certa vez, um dos meus pastores de jovens, que ele falou assim para mim, falou, Tiago, você tá... Eu passei 2 anos meio fora da igreja, fora da igreja, só que eu estava vivendo meio com uma vida dupla. A correção dele foi o seguinte, se você não está aqui nem lá, por que você não escolhe um lugar e vai? Eu escolhi lá. Mas ele nunca me abandonou, meus irmãos. Me ligava quase todos os dias, me chamava para sair, me chamava para lanchar, me chamava para orar, me chamava para expulsar demônio. Teve uma vez que ele me chamou para fazer uma visita e a pessoa ficou endemoniada. Pensei, pronto, agora eu vou apanhar aqui, né? Porque lembrei logo daqueles homens que queriam expulsar demônio em nome de Paulo e de Jesus. Eu falei, eu não estou bem. Ou seja, ele não me abandonou, meus irmãos. Ele não me abandonou. A restauração, meus irmãos, ela vem com cuidado. É por isso que o verso 2 diz, ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. A lei de Cristo, meus irmãos, não é acusação. A lei de Cristo não é eu colocar mais fardo em cima das pessoas. E mais à frente nós vamos entender essa palavra fardo aqui, que traz a ideia de cargas também. E no verso 6, o apóstolo Paulo vai usar outra palavra para fardo, só que a ideia ele usa palavra diferente, uma outra palavra, aqui a palavra é baros, e lá é outra palavra, e aqui a ideia é de fardo. A ideia de Paulo aqui está pesado para o Tiago, quem que vai ombrear isso com ele? Sabe aquele irmão que a gente começa a ver que está difícil ele caminhar na fé? Sabe? Você olha assim na igreja, você percebe, ele começa a faltar culto. Aí você percebe que ele já está diferente. E qual deve ser a nossa atitude agora? É essa, dividir o fardo com essa pessoa. Mandar uma mensagem, ligar, marcar uma visita, sair para tomar um café e conversar. Orar por esse irmão, dividir o fardo. João 13, verso 34. O próprio Jesus dizendo, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Meus irmãos, amor aqui não é guerra. Amor aqui não é contenda. Amor aqui não é eu acusar o outro. A restauração, ela é um ministério de poucos, meus irmãos. Mas é uma responsabilidade de toda a igreja. Não devemos ignorar o caído. Preste atenção nisso aqui, queridos. Não devemos ignorar o caído, mas aproximarmos dele com misericórdia e compaixão. Não focar na queda, mas focar em como esse irmão vai se levantar. Não assumir uma postura de superioridade, porque eu não caí. Mas lembrar que hoje é ele, mas um dia pode ser quem? Um dia pode ser eu. Criar um ambiente onde as pessoas possam confessar os pecados sem medo. Meus irmãos, a nossa igreja precisa ser um lugar, o seu PG precisa ser um lugar onde as pessoas tenham tranquilidade para falar das dificuldades dela. Vocês percebem aqui que a ideia de Paulo agora não é falar sobre teologia somente? Vocês percebem? A ideia de Paulo é falar de prática, meus irmãos, é de vida. Não adianta nada eu ler livros e mais livros, saber a Bíblia de cor, e eu não colocar isso em prática. A ideia de Paulo aqui agora é essa, é prática, é o amor vivido. A responsabilidade pessoal, ela mostra a maturidade da igreja.
Olha só o que diz os versos 4 e 5. Cada um preste muita atenção no seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo bem, de ter feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Espera aí, pastor, está um pouco confuso, porque Paulo está falando de ajudar, de dividir fardo, mas agora Paulo está falando que cada um é responsável pela sua própria conduta. Explica isso para a gente. O que Paulo está falando é, eu preciso me avaliar e não avaliar o outro. Eu me examino, eu não preciso de examinar o outro. O que diz o texto de 1 Coríntios 11, quando vai trabalhar sobre a questão da ceia? O texto é assim, irmãos: examina os irmãos para ver se eles estão aptos a participar da ceia. Mas qual é o texto? Examina-te, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo está falando, ao invés do dedo estar assim, o dedo tem que ficar como? Assim. Primeiro eu me examino, irmão. Quando Jesus fala sobre nós termos cuidado de olhar a trave do nosso olho, para não se preocupar com o cisco do outro, não está dizendo que a gente não deve corrigir, não está dizendo que a gente não deve se preocupar com o pecado, mas a leitura de Jesus e a leitura de Paulo, que eles estão nos ensinando é, primeiro eu olho a minha vida, depois eu olho a do outro. Eu vou ajudar o outro, mas primeiro eu tenho que ver se eu estou bem, se eu consigo ajudar. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? O verbo para cada um, preste atenção, a ideia de atenção, provar ou testar é avaliar profundamente como eu me encontro. Quando ele está falando de encontrar satisfação, a ideia é, quando eu estou bem em Cristo, meus irmãos, eu estou satisfeito. E eu quero fazer uma pergunta para você: você está satisfeito com a sua vida em Deus? Meus irmãos, não há nada melhor que caminhar com o Senhor, né? Ontem eu deitei, né? Fui pôr a Esté para dormir, depois voltei para o quarto. Deitei, conversei um pouco com a Taina. Aí fui orar e pensei, que maravilha que o Senhor me deu, Deus. Como é bom servir a Ti, Pai. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu teria a vida que eu tenho hoje. É graça do Senhor, Pai. Meus irmãos, quando a gente faz aquilo que Deus quer, a gente está satisfeito nele. Agora, quando a gente fica preocupado com o outro, apontando o dedo para o outro, preocupado com a vida do outro, fuxicando sobre a vida do outro, quando a gente não quer saber de restaurar, de uma comunidade que anda em amor, mas a gente quer saber de dividir, de causar contenda, de brigar, de sempre impor o nosso desejo, de sempre impor a nossa vontade, a gente não está sendo guiado pelo Espírito. E outra, a gente nunca está satisfeito. Vocês já perceberam isso? A gente nunca está satisfeito. É igual aquela pessoa lá fora que não tem Cristo Jesus. Ela tem o dinheiro, ela tem casa, ela tem carros e mais carros, ela viaja para o exterior, ela viaja para a praia, ela faz tudo, ela tem tudo que ela precisa, tem saúde, mas sempre falta o quê? Igual a peça de domingo passado, né? O cara estava bem, né, Bernardo? Os negócios estavam tudo indo bem, financeiramente, família bonita aqui na frente, mas ele percebeu, falta alguma coisa. E sabe o que é que está faltando? Há um vazio no meu e no seu coração que só uma pessoa pode preencher. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E quando nós temos Ele, meus irmãos, a gente vive satisfeito. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele vai dizer que o cristão maduro não se compara com os outros, não examina a sua própria vida mediante o outro. A espiritualidade verdadeira sempre conduz à humildade e nunca à soberba. Como eu acho interessante quando eu vejo uma pessoa que acha que é espiritual demais, mas santa demais, que ela não pode conviver com a gente. Ela sempre está certa, ela nunca pode ser repreendida, só a visão que ela tem de Deus que é correta. Meus irmãos, pessoa que é assim, ela está correndo para ser uma seita. Ela vai se tornar uma seita. Nós somos um povo que vive pelo Espírito, meus irmãos. Essa igreja precisa viver pelo Espírito.
Um dia eu e você, nós somos restaurados. Vamos deixar Deus nos usar como canal para outras pessoas serem restauradas, irmãos. Vamos abrir as portas da nossa igreja de forma escancarada para que as pessoas entrem sem reservas. E ao longo do passar do tempo, elas sejam transformadas pelos sermões pregados, pela uma conversa que ela vai ter com você, pelo um estudo no PG, pela uma visita, pelo um abraço, pelo um dia de terça-feira na oração, um dia que ela for no seu PG. Vamos ser uma comunidade que abraça e não que venha expelir as pessoas, meus irmãos. Vamos ser uma comunidade que ama e não que odeia. Vamos ser uma comunidade que integra e não uma comunidade que espalha. E aí, meus irmãos, o que vocês vão escolher? Quem é guiado pelo Espírito, ele quer restaurar, ele não quer destruir. Quem é guiado pelo Espírito, meu irmão, ele quer somar, ele não quer dividir. Uma igreja cheia do Espírito cria uma cultura onde a queda do outro não é motivo de vergonha, mas uma oportunidade para a graça ser pregada. Onde ninguém diz como ele fez isso, mas todos dizem: venha, meu irmão, eu estou com você, levante-se, Deus vai restaurar a sua vida. Não espere alguém cair para depois ser amada. Ame antes, ame durante. Ame as pessoas, meus irmãos. Amem, vamos nos amar. Segundo, meus irmãos, a vida no Espírito produz um povo que semeia o que é eterno e não o que é efêmero, passageiro. É interessante porque o apóstolo Paulo, pregando para essa igreja, no final desse capítulo 6, que é o final, parece que o apóstolo Paulo, a ideia dele é passar por todo o âmbito cristão da vida, para mostrar para essa igreja: olha, ok, eu falei para vocês sobre lei, falei sobre circuncisão, falei sobre pontos pesados teológicos, né? Usei o Antigo Testamento, mas agora eu quero falar com vocês de coisas práticas. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, imediatista. Vocês já perceberam que a gente não consegue mais ver um vídeo de 1 minuto? Eu fico vendo os vídeos que a igreja posta. E quando ela coloca eu ou os outros pastores como colaborador, dá para a gente ver quem viu os vídeos, a quantidade de tempo que a pessoa viu. E a maioria não assiste 1/3 do vídeo. Porque a gente não consegue mais. Essa cultura da internet de passar o dedo para cima, ela criou em nós uma impaciência, que às vezes a gente muda sem querer, mas é porque a gente já entrou no automático. A gente não consegue sentar para ver um bom filme. A gente já não consegue mais sentar para tomar uma refeição com a nossa família e olhar nos olhos. A gente sempre está com... é verdade. Só um minuto. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais sentar num culto e cultuar, meus irmãos. O celular está do lado, mas toda hora chega uma mensagenzinha, né? A gente dá uma olhada. Eu falo por mim também, irmãos. O celular deu uma acendida, gente. Opa! Sabe por quê? Nós estamos acostumados com recompensa rápida. E o pecado, ele é uma recompensa rápida. Não é verdade? O pecado é uma recompensa rápida. Paulo nos lembra que a vida no Espírito não é marcada apenas por restauração, mas por semeadura diária. A vida cristã, ela não é uma corrida, e eu acho interessante isso, porque o apóstolo Paulo vai usar isso por diversas vezes em suas cartas. A vida cristã, ela não é uma corrida, um tiro rápido de 100 metros, sem barreira. Sabe aquela, nas Olimpíadas, que são 100 metros, 9 segundos, né? O Usain Bolt, né? 9 segundos, 10 segundos que o cara gasta para correr os 100 metros. Mas a vida cristã, ela é uma maratona. É árdua. É 42 quilômetros maratona, né? Cadê o João, nosso maratonista? Acho que são 42 quilômetros. É árduo, cansa, precisa de treino.
Ou seja, a vida do cristão é uma semeadura diária, meus irmãos. Quem aqui já é mais crente mais antigo, 20, 30 anos? É fácil ler a Bíblia todos os dias, irmãos? Sejam sinceros. É fácil todos os dias a gente tirar um tempo para orar? É fácil? Não é, meus irmãos. Não é. A minha luta com Deus, eu tenho pedido para Deus, Deus, eu não quero fazer devocional, eu não quero ler com um olhar técnico. Agora, no meio do ano, a editora me mandou um material, os textos que eu tinha que fazer as devocionais do ano que vem, 2027. Meus irmãos, eu comecei a ler números, alguns capítulos lá, eu comecei a ler já com aquele olhar técnico. Opa, isso aqui, aqui, ali. Chegou um determinado momento que eu não estava tendo ideia para escrever. Eu parei e falei, Senhor, eu preciso ler a palavra do Senhor para eu me deleitar. Se essa devocional não falar comigo, como é que vai falar com os outros? Se ela não fizer diferença na minha vida, para mim, Tiago, como que vai fazer para o outro? Olha só o que o Warren Wiersbe vai dizer sobre isso. A vida cristã não é um evento que a gente se arruma, né? Bonitinho, fica lindo. Mas é um processo. É o levantar todos os dias para ir trabalhar. Que às vezes você não tem tempo nem para se arrumar. Vai se maquiando dentro do carro, dentro do metrô, dentro do ônibus. A vida cristã ela é árdua, meus irmãos. A igreja foi chamada para viver de uma forma intencional. É por isso que dos versos 6 até o 10, o apóstolo Paulo mostra que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Paulo está fazendo uma defesa aqui. Por quê? Era de costume, e é de costume até hoje, os pastores e quem ensina a palavra viver do ensino. Só que tinha pessoas lá que não estavam fazendo isso, e os falsos mestres que passavam por essas igrejas estavam falando, não precisa dar dinheiro para eles não. Então o apóstolo Paulo está falando, oh, peraí, tem pessoas que estão repartindo o ensino com vocês, estão pastoreando vocês, estão cuidando de vocês, e vocês não querem semear na vida deles? Não querem repartir? Vocês estão errados. Não se deixe... E agora, o apóstolo Paulo, ele está falando, olha, vocês não estão roubando desses mestres, dos bons mestres. Vocês estão roubando, sabe de quem? Vocês estão zombando de Deus. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo isso. Timóteo, o bom obreiro, o bom pastor, aquele que se esmera no estudo, que pastoreia de verdade, ele é digno de dobrados honorários. E aqui há uma questão de colheita, de semeadura e colheita. O bom pastor, aquele pastor que é verdadeiro mesmo, que é um pastor guiado pelo Espírito, a gente sabe. Os falsos mestres a gente sabe aí fora, meus irmãos, que só querem arrancar dinheiro da gente. Só querem arrancar a nossa lã. Mas a gente sabe quais são aqueles pastores que trabalham por amor à obra e vivem do sustento da obra. E Paulo não para por aí, porque ele vai continuar dizendo, verso 9, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá essa natureza humana, ruína e morte. Mas quem vive guiado pelo Espírito, colherá vida eterna. A ideia de Paulo aqui é o quê? Se você não semeia nos homens de Deus, você vai semear onde? E agora aqui eu faço um adendo. Agora aqui quem está falando é um conselho meu. Tomem cuidado, meus irmãos, quem você escuta na internet. Para quem você está ofertando na internet. Porque eu sei de pessoas que ofertam para trabalhos da internet. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, o que essa pessoa está ensinando. Por que ela está pedindo dinheiro. Nós temos trabalho na nossa denominação, temos o nosso instituto. Temos a MCE, temos seminarista da nossa igreja, temos missionário na nossa denominação. Tome cuidado. Ou seja, quem colhe vento, ou quem planta vento, colhe tempestade. Então, se eu não semeio em terra boa, eu não vou colher nada, meus irmãos. Se eu não semear numa terra boa, eu não vou colher. Por último, meus irmãos, o último resultado que causa em nós é
a vida no Espírito produz um povo que se gloria na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, verso 11. Vejam com que letras grandes eu lhe escrevo. Escrevo de próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-lo a circuncidarem, desejam causar boa impressão para os de fora, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Tem pessoas que só perturbam, meus irmãos, para que elas venham aparecer. Elas não estão preocupadas com a cruz de Cristo. Esse texto final, de 11 a 18, o apóstolo Paulo está querendo dizer, e eu vou trocar em miúdos para os irmãos, para ficar mais fácil. O apóstolo Paulo está querendo dizer, tem pessoas que pregam e obrigam as pessoas a viverem do jeito que elas querem, só para elas aparecerem. É elas que querem ser glorificadas. Elas não querem que a cruz de Cristo seja exaltada. Há um contraste aqui, meus irmãos. Por isso que ele falou de um pastor honesto, que a gente deve investir na vida deles, de plantar em terra boa, e por isso que agora ele está falando dessas pessoas que só perturbam, que só causam contenda, que só querem destruir. John Stott diz o seguinte: a cruz não é apenas um meio da nossa salvação, mas é o critério pelo qual a vida cristã é avaliada. Se alguém deve se gloriar, ele deve se gloriar na cruz, e não nos seus atos. Não é nos meus atos. Não é nos seus atos, não é nos meus atos. E preste atenção nisso que eu vou falar para os irmãos. A glória humana, ela produz religiosidade aparente. E essa religiosidade aparente, ela aprisiona. Sabe por quê? Aí fica naquele modo. Não, calça não pode usar. Televisão você não pode ver. Você não pode bater palma. Não, mas isso você não pode fazer. Não, mas aquilo você não deve fazer. Porque é uma religião que quer causar o quê? Boa aparência. E isso vai fazendo com que a gente fique aprisionado. Então Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado com isso. Porque essas pessoas que obrigam vocês a fazerem isso, elas mesmas não fazem. E tem histórias por aí, né, irmãos? De mestres, de falsos mestres, que obrigam as pessoas a fazerem coisas que eles não fazem. Eu me lembro que eu tinha um amigo, quando eu era jovenzinho, ali com meus 12, 13 anos, a gente ia jogar bola e ele não jogava, porque não podia. Ele era de uma igreja que não permitia. E ele ia lá para minha casa para assistir futebol, porque na casa dele não podia assistir. Só que um dia, ele descobriu que o pastor dele assistia televisão. E não só isso, também jogava bola. Ou seja, eu falo para você não fazer, mas eu faço. Aquele ditado, né? Não faça o que eu falo. Não faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu estou fazendo, por trás que ninguém vê, por detrás da cortina. Meus queridos, outra coisa importante é que a glória na cruz revela a nossa identidade. Quando nós queremos ser guiados pelo Espírito, quando nós estamos preocupados, meus irmãos, no crescimento do reino, é o que o apóstolo Paulo está dizendo no final. De agora em diante, ninguém perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Qual cicatriz você tem levado no seu corpo? Qual cicatriz você tem levado no seu corpo? É a cicatriz da religiosidade? É a cicatriz da religião? E há um versículo que eu até me esqueci de falar no ponto passado, que é interessante porque quando eu tratei sobre essas questões de ajudar a nossa denominação, nosso instituto, nossos missionários, ele termina dizendo isso: ajude os primeiros da família da... Ou seja, o que é guiado no Espírito, ele sabe quem é da família da fé, meus irmãos. Ele sabe quem quer glorificar a Deus e quem quer gloriar a Ele mesmo.
Qual cicatriz você tem levado no seu corpo? É a cicatriz da autossuficiência? É a cicatriz do orgulho? É a cicatriz de chamar a atenção para você? Ou é a cicatriz de Cristo? Já estou crucificado com Cristo. Encerro esse sermão, meus irmãos, citando Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão a Cristo Jesus. Igreja, nós vamos ser uma igreja que vive pela palavra e que vive praticando o evangelho ou não? Nós vamos ser uma igreja que pratica o amor ou não? Nós vamos ser uma igreja que se gloria em Cristo, na cruz de Cristo ou não? Nós vamos ser uma igreja que está mais preocupada em unir ou em espalhar? Depois de tudo que nós vimos nessa série, meus irmãos, esse é o final. Viva para que Cristo seja exaltado no seu dia a dia e assim, consequentemente, na Betesda, na comunidade que nós vivemos. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria de pedir que você orasse agora. Gostaria de pedir para que você falasse para Deus, Deus, que a Betesda seja uma igreja amorosa. Que a Betesda seja uma igreja que ama. Uma igreja que restaura. Uma igreja que seja usada para abençoar. Senhor meu Deus, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos deleitarmos nessa série em Gálatas. Como foi bom saber que em Ti nós rompemos correntes. Como é bom saber que em Ti nós somos restaurados. Como é bom saber que não é pelo nosso esforço, mas é pelo Senhor. É pela graça e bondade do Senhor. Como é bom saber que nós somos amados. Como é bom saber que nós somos importantes para o Senhor. Fala conosco, meu Deus. E depois de tudo isso, nos ensine a amar. Nos ensine a nos respeitarmos. Nos ensine a sermos irmãos que ajudam o próximo. E não venha maltratar. Pai, que o Senhor nos ajude a nos gloriarmos somente em Ti e não nos nossos dons e talentos. Convém que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça e apareça mais e mais na Betesda e em tudo. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em nós e através da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.